Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai explicar sobre as propriedades das matrizes. Eu resumi aqui as principais e a gente vai ter que perceber que muitas vezes as regras que a gente usa em álgebra não é as regras que a gente vai usar em álgebra matricial. Então, por exemplo, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Então a ordem você pode trocar numa multiplicação e você tem o mesmo resultado. Porque você tem uma propriedade chamada propriedade comutativa da multiplicação. Então 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2, que é 6. Não tem problema. Agora em matriz, isso não é assim. Olha só a primeira propriedade. Quando você multiplica duas matrizes A vezes B, é diferente de você fazer B vezes A. Mas metralha, pode acontecer de dar a mesma matriz resultante? Pode, mas se você apresenta um caso que refuta essa multiplicação, já não vale. Então aqui, turminha, a ordem importa. Você multiplicar uma matriz A por uma matriz B, dá uma matriz C, por exemplo. E se você multiplicar uma matriz B por uma matriz A, dá uma matriz D, por exemplo. Então a propriedade comutativa da multiplicação não se aplica. Então essa é a principal propriedade das matrizes. A vezes B é diferente de B vezes A. Olha a segunda propriedade que eu coloquei aqui para vocês. A vezes B transposto é primeiro B transposto, depois A transposto. Então, aqui, turminha, o que você vai fazer? Isso se tiver A vezes B transposto. Quando a gente aprende em álgebra normal, a gente pode falar o seguinte, por exemplo, 2 vezes 3 ao quadrado é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E você depois pode trocar isso daqui também. É a mesma coisa, 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Vai dar o mesmo resultado, ó, 9 vezes 4, 36, 9 vezes 4, 36. Não tem problema na álgebra. Agora aqui é a álgebra matricial, é diferente. Então primeiro você multiplica B transposto por A transposto, não vale você trocar. Então se tiver A vezes B elevado a transposta, o T de transposta, você não pode colocar A transposto vezes B transposto. Isso daqui vai dar errado. Você primeiro coloca o B transposto, depois o A transposto. Tudo bem? Terceira propriedade. A mais B vezes A menos B não é diferença de quadrados igual a gente estuda. A mais B vezes A menos B é A quadrado menos B quadrado. Como a ordem importa, turminha, primeiro você faz A vezes A, dá A quadrado. Depois você faz A vezes B, negativo, menos AB. Depois você faz B vezes A, olha lá. E depois você faz menos B quadrado. Você não pode cancelar, porque como o A vezes B é diferente de B vezes A gente não pode anular esses termos que estão se multiplicando. Em álgebra normal a gente anula, tudo certo? Então não é diferença de quadrados. Outro, quadrado da soma. Primeiro você abre como um produto de dois fatores iguais, aí a gente faz A vezes A quadrado. A vezes B na ordem que vem, B vezes A na ordem que vem, e B vezes B, B quadrado. Então, não é quadrado da soma. Cuidado, não é quadrado da soma como em álgebra normal. Quinta propriedade, a associativa. Aqui vale igual à álgebra normal. A propriedade associativa, que primeiro a gente, por exemplo, faz A vezes B, o resultado multiplica por C, a gente poderia fazer primeiro o B vezes C, esse resultado, e depois pegar o A vezes o BC. Né? Numa conta normal, 2 vezes 3 vezes 4, a gente poderia primeiro fazer 3 vezes 2, que é 6, 6 vezes 4, que é 24, não tem problema. Ou você poderia fazer 3 vezes 12, tudo bem? Então 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 4 é 24. Ou a gente poderia fazer 3 vezes, 8, que daria 24 do mesmo jeito. Então aqui, turminha, a associativa, essa propriedade chama associativa da multiplicação, ela conserva, tanto na álgebra como na álgebra matricial.
Agora a sexta é a propriedade que vai levar em consideração a matriz inversa. Então quando que você tem uma matriz inversa? Quando você tem o -1 lá em cima no canto superior direito. Então A vezes a inversa é a identidade. Sempre vai acontecer isso, metralha? Sempre. E quem que é a A-1? É a inversa da matriz quadrada A. Então, quando você pega uma matriz A e multiplica pela sua inversa, dá a identidade. Mais para frente a gente vai resolver exercícios sobre inversa. Aqui você só precisa saber que tem essa propriedade, que você pega uma matriz, multiplica pela sua inversa, dá a identidade. E o inverso também, ó. Pega o seu inverso, multiplica por A, dá a identidade. É igual a gente faz assim, ó. A gente tem o número 3, multiplica pelo seu inverso, isso aqui não é 1. Então o inverso de 3 é 3 a menos 1. Ou você pode fazer 3 a menos 1 vezes 3, também dá 1. Você pode memorizar o inverso como matriz inversa. Fechou? Um abraço para vocês aí, até a próxima!